Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Versículo 12 do capítulo 2 do livro de Joel. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez Ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra. O livro e a mensagem do profeta Joel são bastante apropriados para aqueles momentos de tragédia na nossa história. Eu poderia tranquilamente ter usado esse livro e essa mensagem quando das temporadas de chuvas no início do ano e as consequentes destruições de tantas cidades, por exemplo, na região serrana do Rio de Janeiro. Poderia aplicar as lições desse livro e a sua mensagem às crises e revoluções no Oriente Médio, quando o mundo inteiro ficou inquieto a respeito dos desdobramentos dessas movimentações. Poderia ter pregado essa mensagem quando dos terremotos e o consequente tsunami que arrasaram o Japão, deixando milhares de vítimas, desabrigados e tantas pessoas sofrendo, tantas famílias de luto. Poderia, quem sabe, ter feito essa mensagem quando aquele jovem entrou numa escola pública em Realengo e matou 12 crianças a sangue frio. São tragédias que todos nós acompanhamos, conhecemos bem e que causaram muita comoção entre nós e no mundo inteiro. No mundo inteiro, pessoas choraram todos esses fatos, todos esses acontecimentos. O livro de Joel e a mensagem de Joel certamente ajudariam, como certamente tem ajudado, no conforto desses corações, porque a mensagem de Joel também se deu num contexto de tragédia, num contexto de catástrofe, num contexto de grande comoção e de grande tristeza. Joel profetiza em Judá e em Jerusalém depois do que ficou conhecida como a grande invasão dos gafanhotos. Enxames de gafanhotos, Joel identifica 4, mas diz que há pelo menos 80 espécies dele, eu não sei quantas exatamente poderiam ter participado dessa invasão, mas o fato é que houve na história de Judá e Jerusalém um momento em que milhões e milhões de gafanhotos invadiram o território, invadiram as plantações e acabaram com tudo. Acabaram com a lavoura antes da colheita, acabaram com a produção, acabaram com o que seria colhido e estocado e submeteram Judá e Jerusalém a um intenso período de fome, de privação, de dificuldade.
Os agricultores entraram em colapso, suas propriedades, muitos endividaram-se. A nação ficou sem o seu alimento, sem a sua provisão. E houve muita tristeza em Judá e Jerusalém. O capítulo 1 do livro de Joel fala sobre isso. Especialmente até o versículo 12, quando o profeta Joel diz o seguinte: secou-se a vinha, secou-se a terra, e ainda mais secou-se a alegria dos homens. Foi um tempo de grande dificuldade. Mas o fato é que Joel associou essa tragédia na história do povo a uma tragédia que viria na sequência, muito maior, muito mais grave e muito mais desastrosa, que foi a invasão dos babilônios. Pior do que a invasão dos gafanhotos foi a invasão dos exércitos babilônios, que arrasaram a terra, levando muitos judeus, habitantes de Jerusalém, ao cativeiro, entre eles Daniel e seus amigos, como nós lemos no livro de Daniel. O melhor dos habitantes de Judá e Jerusalém foi parar no cativeiro na Babilônia. E a Babilônia queimou cidades. Os exércitos passavam e por onde passavam deixavam um rastro de desolação. Houve uma crise em Judá e em Jerusalém nesse período, porque além de todas as implicações políticas, sociais, econômicas de uma situação como essa, os judeus também enfrentaram as crises de fé religiosa, teológica e espiritual que esse episódio impôs sobre toda a nação. Porque a dúvida e a grande dificuldade, o grande questionamento que Judá e Jerusalém fizeram nesse período é como é que foi que um povo ímpio, que não conhecia o Senhor, que só espalhava maldade pelo mundo, pôde não só entrar em Judá, entrar em Jerusalém, como também invadir o templo, roubar os seus utensílios, acessar o Santo dos Santos, lugar em que só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano e amarrado pela cintura, sob pena de morrer lá dentro. E nada aconteceu a esses exércitos. Pegaram a Arca da Aliança, que qualquer um que tocasse morria na hora. Levaram para a sua terra, destruíram o culto, profanaram o altar, sacrificaram animais impuros sobre o altar. Como é que foi que isso aconteceu? Como é que Deus o permitiu? Porque essa é uma pergunta óbvia na tragédia. Como é que Deus permitiu? E houve em Judá e Jerusalém quem dissesse finalmente: o nosso Deus está morto. Os deuses da Babilônia o venceram em batalha e ele foi destruído. O todo-poderoso Yahvé não resistiu aos deuses babilônios e morreu na luta com eles. Por toda Judá e em Jerusalém, essa notícia da morte de Deus correu. Assim como voltou a correr na modernidade, quando Zaratustra, a personagem de Nietzsche, entra na cidade dizendo: Deus morreu, Deus morreu, Deus morreu. Essa notícia não é assim tão nova. Em Judá e Jerusalém ela foi proclamada. Deus está morto, por isso essas coisas aconteceram conosco. Joel fala dessa tragédia no seu livro também. No capítulo 3, principalmente, Joel fala de um dia quando todas as nações que maltrataram o povo de Deus prestarão contas diante do Senhor. E nunca mais, diz o profeta Joel, o povo de Deus será conduzido a uma terra estrangeira e nunca mais será exilado numa terra estrangeira. Duas tragédias. Dois momentos muito difíceis na vida do povo. A mensagem de Joel foi dirigida a uma nação que sabia bem o que era uma desgraça. Mas embora eu pudesse usar então essa mensagem no momento de tragédia geral,
Eu sinceramente acredito que essa mensagem também faz muito bem ao coração em tempos onde nenhuma grande tragédia está sendo acompanhada, mencionada, ou assistida, ou o que quer que seja. Porque tragédia não só é aquilo que acontece em grande escala, mas é também aquilo que acontece na nossa vida comum. É difícil nós mensurarmos tragédia. É tão tragédia um terremoto que arrasa cidades inteiras, quanto a perda de um filho para as drogas. É tão tragédia uma revolução num país ditatorial, de regime ditatorial, que faz com que centenas, milhares de jovens morram em batalhas campais, e um casamento que desmorona diante do adultério. As tragédias nos acompanham, irmãos. E elas não são só aqueles fenômenos de grande escala, mas também aquelas situações que nos atingem, nos alcançam e muitas vezes roubam a nossa alegria, roubam a nossa paz, roubam a nossa confiança, roubam a nossa esperança. Então Joel vale para nós também, em meio às nossas tragédias pessoais, familiares, quem sabe, profissionais, financeiras, eu não sei. Se esse livro serviu para um povo num tempo de grande desolação, certamente servirá para nós no meio da nossa crise, da nossa dificuldade, do nosso momento ruim. Porque esse livro é mais do que uma descrição da tragédia. Esse livro, ao que parece, é uma espécie de roteiro para o enfrentamento da tragédia. E esse roteiro pode ajudar a minha vida e pode ajudar a sua vida. A primeira dica que Joel nos oferece, primeira grande ideia que Joel trabalha no seu livro como início desse roteiro para enfrentar a tragédia, é o que nós vamos chamar aqui hoje de uma visão panorâmica da nossa história. A primeira proposta que Joel faz ao povo de Israel é que o povo de Israel tenha uma visão panorâmica de sua história para não concentrar todos os seus esforços e atenções unicamente na tragédia, porque essa é uma tendência. É uma tendência do nosso coração humano focalizar a tragédia em nada mais. Só pensar nela, só falar sobre ela, só ver a tragédia diante dos olhos. Você conversa com uma pessoa que está passando pela crise e ela tende a falar com você só sobre esse assunto. E parece que a vida dela é só isso. É o que ela sente, é porque ela chora, é a razão pela qual a sua alegria foi roubada. Joel diz a Judá e Jerusalém, não vamos cair nesse equívoco. De fato, a tragédia está aí, é o tema do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 11. Mas do capítulo 2, versículo 12 até o final do capítulo 2, Joel fala da restauração de Judá e Jerusalém. E diz que o Senhor fará renovar-se a esperança. Diz que a vinha voltará a dar os seus frutos, a terra voltará a produzir e as chuvas serôdias cairão sobre a terra desolada. E o Senhor renovará a vida entre os seus. Deus é maior do que a tragédia. A tragédia é infinitamente menor do que o nosso Deus. Mas Joel queria que o povo soubesse que não era apenas Deus maior do que a tragédia, mas o povo também era maior do que a tragédia. Sua fé também era maior do que a tragédia. Sua confiança também maior do que a tragédia. E as bênçãos que viriam na sequência, muito maiores do que a tragédia. Meu irmão, você é maior do que a sua tragédia pessoal. Porque Deus tem planos na sua vida. E pode a tristeza durar uma noite inteira, a alegria vem de manhã. E ainda que a sua luta mate você, você fecha os olhos para essa vida e os abre na eternidade, razão pela qual eu e você podemos dizer neste dia, neste culto, que a tragédia não tem a última palavra. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Ampliar a visão. No capítulo 3, Joel fala então do julgamento das nações e de como o Senhor recompensará o seu povo, porque o Senhor é fiel. A tragédia não é tudo.
A tragédia não é tudo, nem na vida de Judá e Jerusalém, nem na minha vida, nem na sua. Na hora da tragédia, nós precisamos lembrar que a nossa história tem muito mais do que uma tragédia. Tem bênçãos de Deus que a gente pode contar, coisas boas que Ele tem derramado sobre nós, todo aquele conjunto de valores, virtudes, princípios que nós carregamos no coração e que não podem ser negociados na hora da dificuldade. Devemos fazer como Jeremias, que no capítulo 3, verso 21 das suas lamentações, lamentações essas que foram escritas exatamente num tempo de tragédia, disse: quero trazer à memória o quê? O que me possa dar esperança. Veja que há uma decisão. Veja que há um esforço envolvido aqui. Porque você não precisa fazer muita força para pensar em desgraça. O ser humano tem predileção por desgraça. Estão aí os nossos noticiários comprovando essa verdade. Nós temos predileção pelo caos. Mas para trazer à memória aquilo que dá esperança, nós precisamos nos esforçar. Tomar essa decisão e pensar naquilo que realmente importa. Deus é maior do que tudo isso. Maior é Deus do que a luta que o meu casamento está enfrentando. Maior é Deus do que as drogas que estão acabando com a vida do meu filho. Maior é Deus do que essa situação profissional que eu estou vivendo. Maiores são todas as suas promessas e mais, maiores são todas aquelas bênçãos que eu já recebi das suas mãos. Tem muita coisa boa na minha vida que eu quero celebrar hoje, apesar de tudo. Muita coisa boa que eu quero declarar diante do Senhor e diante dos irmãos. Dar testemunho da fidelidade de um Deus que, embora permita que eu passe por momentos tão difíceis, nunca me desampara, nunca me abandona, está sempre comigo e guia os meus passos. Visão panorâmica, não focalizar a tragédia apenas, mas olhar como quem olha para além. Pedro focalizou a tragédia quando olhou para a força das ondas, para a força dos ventos e começou a afundar. Esqueceu de olhar para Jesus, que estava acima das ondas, que estava acima do vento e que tinha poder para tomá-lo pela mão e fazê-lo caminhar firmemente. Não tire os seus olhos de Jesus nessa noite. Olhe para Jesus. Olhe para a tragédia, mas olhe também para Jesus. Quando Davi estava diante de Golias, ele olhava para Golias, mas ele também olhava para o Senhor. Então ele viu Golias tão pequeno, diante de um Deus tão grande. Você vem a mim com armas, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Você ficou pequeno, cara. Você é o maior anão da história da humanidade. Mas é um anão. Diante de um Deus que é tão grande, tão maravilhoso e que tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. A tragédia não é tudo. Segunda dica que Joel nos dá, nesse seu roteiro para a tragédia, além da visão panorâmica da nossa história, Joel nos chama a atenção para um passo a passo de restauração da nossa vida. Tem um passo a passo no texto que nós lemos que é fundamental para quem quer superar momentos difíceis. É claro que Deus pode nos tirar de uma hora má a qualquer tempo, de qualquer forma, baseado unicamente na sua soberania e sem que haja qualquer participação nossa. Mas em Joel especificamente, Deus propõe um passo a passo. No meio da tragédia tem um cronograma para ser seguido. E o primeiro item desse cronograma é quebrantamento. Quebrantamento é a primeira dica nesse passo a passo do enfrentamento das nossas lutas. As nossas lutas precisam nos colocar de joelhos diante de Deus. Caso contrário, nos colocarão de joelhos diante da vida. Quem não se prostra diante do Senhor se prostrará diante das adversidades. Quem não se prostra diante do Criador se prostrará diante de criatura. É preciso quebrantamento. Primeiro passo,
reconhecer indignidade, reconhecer pequenez, reconhecer fragilidade, reconhecer o pecado, pedir perdão. O texto que nós lemos diz: rasguem o coração e não as vestes. A figura do rasgar as vestes, que era uma figura de contrição no Antigo Testamento, acabou se transformando numa prática ritual, sem vida, esvaziada de sentido. Como cantar num culto bonito sem ter a menor atenção no que se está cantando. Como fechar os olhos na oração e, enquanto alguém ora, pensar nos desafios da semana e já começar a planejar o dia a dia. Como ler a Bíblia por obrigação e, ao final de um livro, não ter nenhuma lembrança do que leu enquanto seguia pelo livro. Coisas sem nenhuma razão de ser, que em nada agradam a Deus, porque são apenas rituais. Joel diz: rasguem o coração. Rasguem o coração e não apenas as vestes. Não façam do culto cerimônia, façam do culto expressão daquilo que vai por dentro. Amem a Deus de verdade. Quebrantem-se diante dele. Reconheçam as mazelas individuais. Falem sobre os próprios pecados. Ajoelhem-se diante do Senhor e levantem firmes diante das lutas, porque o Senhor será com vocês. Quebrantamento. Nós somos uma geração tão orgulhosa e tão soberba que não nos humilhamos nem quando estamos na pior. Até quando estamos na pior, falamos bem de nós mesmos e tentamos nos impor a nós mesmos. Quebrantamento, irmãos. Oração. Coração contrito, a Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não resistirá. É uma bênção essa palavra, não é? É um coração quebrantado e contrito, o Senhor não resistirá. Segundo item desse cronograma é a adoração, a celebração da grandeza de Deus, a entrega das nossas vidas para o seu serviço, a consagração. Joel fala das ofertas que serão feitas outra vez, porque o Senhor vai passar e, mediante o quebrantamento do seu povo, deixará uma bênção. E essa bênção será toda a motivação que nós precisamos para servir a Deus com toda a força do nosso coração. A tragédia precisa nos colocar naquele ponto em que servir a Deus é tudo que queremos. A tragédia serve para uma coisa: romper com as nossas ilusões e fantasias. Evidenciar as verdadeiras prioridades e desmascarar aquilo que não é prioridade. A tragédia é o melhor instrumento que Deus usa, a melhor ferramenta que Deus usa para a remoção de máscaras. Depois de uma tragédia, você não finge mais realidades sociais, financeiras que você não precisa fingir. Sentimentos, gostos que você não precisa fingir. Depois de uma tragédia, você limpa o rosto e apresenta-se para a vida como você é. Eu costumo dizer para pessoas que passaram pela tragédia e estão vencendo a tragédia: não volte a usar máscaras, você não precisa mais. Uma pessoa que viu a vida desmoronar, a pior bobagem que ela faz é voltar a usar máscaras depois que tudo se acalma. Ela foi exposta num nível, porque a tragédia faz isso, expõe as vísceras. Expõe a miséria. A tragédia põe aos olhos do mundo inteiro que você não é nada nem ninguém. Fragiliza você a olhos nus. Pior bobagem que você faz depois de tamanha exposição é revestir-se das mesmas fantasias. Não é necessário. Daqui por diante eu quero servir a Deus, andar com Deus, entregar a minha vida nas mãos dEle, fazer a vontade dEle, celebrá-lo, honrá-lo e que as pessoas possam vê-lo em mim, porque as minhas máscaras não servem para nada, mas o brilho de Jesus na minha vida é tudo. Tragédias como removedoras de máscaras, para a gente ser quem a gente é diante de Deus. Terceiro item do cronograma que Joel nos apresenta como um passo a passo para enfrentar a tragédia é a comunhão. A comunhão. Porque a tragédia só faz mostrar que nós não somos ninguém sozinhos, não fomos feitos para estarmos sozinhos e precisamos uns dos outros.
até para orarmos uns pelos outros, para intercedermos uns pelos outros. Então Joel diz: convoquem uma assembleia, chamem os adultos, as crianças, até as que mamam no peito, os anciãos, os sacerdotes, todo mundo junto agora, unidos, será muito melhor do que separados, buscando a Deus como comunidade. Ao invés de um pisar no outro, ao invés de um acusar o outro, ao invés de um criticar o outro, ao invés de um virar as costas para o outro, cada um dando as mãos nesse momento, porque a tragédia nivela por baixo. E na comunhão a gente descobre a força que tem o corpo de Cristo. Força de oração. O que ligares na terra terá sido ligado no céu. O que desligares na terra terá sido desligado no céu. O mundo em que nós vivemos diz que nós devemos enfrentar e vencer tudo sozinhos, até para recebermos a glória sozinhos. Que glória é essa? Será muito melhor se tivermos comunhão nesse processo e decidirmos ser bênção uns nas vidas dos outros. Finalmente, terceira dica de Joel na tragédia. Primeiro, uma visão panorâmica. Segundo, um passo a passo de enfrentamento. E terceiro, a alegria que vem da esperança. A alegria em Joel é como a alegria em apóstolo Paulo. Nasce de uma decisão que a gente toma com coragem e fé. O apóstolo Paulo diz: alegrai-vos. O apóstolo Paulo diz também: regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo: regozijai-vos. A alegria é uma ordem, isso mesmo, é uma ordem. Você precisa se alegrar. Em Joel, a alegria do povo é um convite. Vamos nos alegrar. E por quê? Porque a esperança é certa. Porque o futuro está garantido. Porque nenhuma das promessas de Deus passará em branco. Porque o juízo revelará quem é quem. E aqueles que são do Senhor triunfarão e reinarão e celebrarão pelos séculos dos séculos. Aleluia! E a morte será vencida, e o inferno será fechado, e o inimigo será derrotado com o sopro da boca do Senhor. Então vamos nos alegrar. Porque além de tudo, a alegria do Senhor é a nossa força. O mundo conhece a alegria como resultado de boas notícias, de desfechos favoráveis. Essa é a alegria do mundo. O mundo conhece uma alegria que vem quando tudo finalmente dá certo. Ela é resultante daquilo que se pensa ter dado certo. A alegria do Senhor é a nossa força. Ela não vem no desfecho favorável, ela vem no processo de luta. Ela não vem como resultado, ela vem como injeção. A alegria do Senhor não vem quando tudo finalmente dá certo. A alegria do Senhor vem enquanto tudo está errado, na certeza de que tudo dará certo. Deus é fiel. Por isso ela é força. Fortalece, anima, enche o peito de coragem. Joel diz para o povo, sobretudo no capítulo 3, alegrem-se, renovem a esperança de vocês, o Senhor julgará o seu povo e também julgará as nações e recompensará aqueles que são dele. Coisa boa isso, a gente saber que crê num Deus que não deixará barato, que simplesmente não nos deixou à mercê de nós mesmos, mas que nos espera, nos aguarda, e um dia nós estaremos na sua presença. E parece, irmãos, que a chave para nós colocarmos todas essas dicas de Joel em prática é o que ele mesmo escreve, capítulo 2, verso 28, acompanhe comigo. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes
para aqueles a quem o Senhor chamar. Aleluia. Parece-me que o segredo é Jesus e, por causa de Jesus, o Espírito Santo. O Espírito que Jesus derramou sobre a sua igreja era o segredo dessa vida que passa pelas tragédias, vence as tragédias e segue adiante com o Senhor. O Espírito Santo é a certeza da nossa vitória. Acho que o resumo de tudo que nós conversamos hoje aqui é que eu e você precisamos do Espírito Santo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Confiar as nossas vidas ao Espírito Santo. Buscar dons do Espírito Santo. Deixar o Espírito Santo interceder por nós e através de nós com gemidos inexprimíveis. A igreja que não se abalará com as dificuldades, que não sucumbirá ante as tragédias, será sempre uma igreja cheia do Espírito. Cheia do Espírito. Nós vamos orar. Pai Celestial, Deus amoroso, mais uma vez nós estamos diante de Ti porque a Tua palavra tem sido nosso alimento. Nós dependemos do Senhor, nós amamos o Senhor e mais do que tudo nessa vida nós queremos o Senhor, a intimidade do Senhor, sermos encontrados dignos diante da Tua presença. Pai amado, que tudo que nós ouvimos agora possa encontrar solo fértil em nossos corações e produzir frutos de tal maneira que o nome de Jesus seja honrado através de nós. Obrigado, ó Deus, pela ministração da Tua palavra, por tudo que a Tua palavra tem para nos ensinar, para nos orientar, para nos corrigir os passos, e que nenhum desses ensinamentos seja esquecido por nós. Que o Teu Espírito nos faça lembrar todas as coisas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.